Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Então hoje eu já começo com um novo formato, um pouquinho mais diferente, mais elaborado. Cada dia que passa está melhorando a interação com essa aula, tá ok? Lembrando que essa aula aqui é para a galera do sexto ano. Vamos corrigir o PET 1, semana 3, tá ok? Quem está falando é o professor Giovanni, né, gente? Vamos corrigir o material de ciências. Lembrando que esse material é para os alunos da Escola Estadual Maria Elisa de Carvalho, mas se você é de outra escola, seja bem-vindo. Espero que seja construtivo e que te ajude o suficiente dentro do que você precisa neste tempo de isolamento social. Vamos lá. Como eu prometi para essa semana já, né? A semana 3. Então, vamos fazer a nossa correção. Vocês tiveram a graça de ter atividade da aula aqui, né? Então, da aula lá do Se Liga na Educação. Mas aí vamos corrigir primeiro as atividades do PET, tá ok? Formação das rochas. Esse era o tema da terceira semana do PET. Tá ok? Vamos ver? Para a gente poder definir toda a construção de rocha, primeiro a gente precisa definir essa palavrinha aqui, ó, minerais. O que são minerais? Do latim minera, são compostos químicos naturais, formados a partir de diversos processos físico-químicos que operaram na crosta terrestre. São compostos químicos naturais. A maioria esmagadora desses compostos ocorrem no estado sólido e compõem as rochas. Um mineral que pode ser explorado economicamente, passa a ser denominado de minério. Então a gente já tem a diferença entre minério e mineral. O mineral são os compostos químicos que estão na natureza, que a maioria compõe as rochas. Já o mineral é o minério, né? É o mineral explorado economicamente. E a atividade referente à extração do minério chama mineração. Beleza? Tranquilo, professor. Então, os minerais que compõem as rochas. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de minerais. Os principais que a gente trabalha geralmente, que a gente cita, tá ok? Tem vários outros. Mas o que a gente cita basicamente é o quartzo, o feldspato e a mica, que lá na aula do Se Liga na Educação, a professora disse que também é chamada de malacacheta, ok? Na nossa região não é, mas tá bom. Aí, você já conhece o granito, não conhece? Aquela pedra que faz pia, que faz soleira de porta, de janela, às vezes. Você já viu que tem 3 cores diferentes, muitas vezes? A grande maioria, né? Aí o branquinho é o quartzo, o amarelinho, amarronzado, ou às vezes acinzentado, diferente assim, é o feldspato. E a mica, geralmente, ela é negra ou variações dessa cor, né? Beleza? Então, esses são os 3 principais minerais com os quais a gente trabalha, geralmente, né? No sexto ano. Os outros não interessam muito, não. Tem várias funções dentro da indústria, né, como o quartzo utiliza para fazer cristal, o feldspato utiliza como isolantes, a mica também como isolante térmico, isolante elétrico, coisas assim, mas não vem ao caso agora não, tá bom? Então são esses 3 minerais básicos que a gente aprende aqui. Seguindo nosso caminho. E aí a gente viu lá na aula o processo de formação das rochas, tá ok? Vamos concentrar nos tipos de rocha. Quais são as rochas que nós temos aqui? A ígnea, a metamórfica e a sedimentar, tá ok? Lembrando que todas as rochas, no fim das contas, se originaram do magma. Daqui a pouquinho nós vamos ver a ideia. E esses são os processos que nós vamos dar nome da formação das rochas, beleza? O processo A, que se repete, 3 vezes. Por quê? Sempre leva à formação de sedimentos. O processo B, que leva o magma à ígnea. O processo C,
que leva às rochas metamórficas, o D, que pega o sedimento e forma a rocha sedimentar, e o E, que pode pegar e transformar a metamórfica em magma. Nós vamos ver os nomes desses processos todos aí, tá ok? Pode ficar tranquilo que nós vamos ver tudo passo a passo. E aí é uma representação ilustrativa daquilo ali, né? O magma subiu, solidificou, formou as rochas. Qual rocha que é? Magmática, né? E aí depois tem, quebra essa rocha, transporta, sedimenta, forma lá as rochas sedimentares e ambas podem transformar, pelo metamorfismo, em rocha metamórfica. Mas nós vamos ver isso aqui agora. Vamos ver os nomes dos processos então, tá ok? Não vou começar por ordem de A, B, C, D, E, não. Nós vamos começar por ordem geológica. O primeiro que aconteceu, lembra, na última aula, no último vídeo da segunda semana, eu mostrei para vocês uma história da Terra. A Terra ela era quente. Então, qual foi o primeiro processo que aconteceu? O magma esfriou e solidificou. Então, o primeiro processo que aconteceu na formação das rochas é a solidificação e formou a rocha ígnea. Qual é o outro nome para a rocha ígnea mesmo? Magmática, não é isso mesmo? Por quê? Porque ela vem de magma. Lembra disso, tá? Ela vem do magma. São as primeiras rochas que surgiram, mas também podem ser as últimas, né? Porque tem vulcão entrando em erupção ainda tem vazamento por dentro da Terra, mas nós vamos ver daqui a pouquinho isso aqui, ó. Vamos lá, vamos ver. Então, o processo da solidificação é a passagem do líquido para o sólido. Acontece com qualquer composto químico. A água solidifica, não solidifica? Isso, professor, vira gelo. Exatamente. Aí ocorre através do resfriamento do magma e consequente cristalização. Lembra? Os minerais formam cristais. E aí formam as rochas magmáticas. O primeiro tipo de rocha a ser formado na Terra. O primeiro tipo de rocha. Né? Não quer dizer que todas as rochas magmáticas são muito antigas, mas foi o primeiro tipo de rocha a ser formado. E essas rochas podem ser de dois tipos. As intro e as extro. Intro, dentro. Extra, fora. Então, intrusivas, o resfriamento ocorre dentro da crosta. Ó, dentro da crosta. Ele é lento e os cristais são mais justapostos. O que é justaposto? Justo, né? Uma coisa mais justinha, mais apertada. E posto, colocado. Ou seja, né? Vamos pensar assim. Eu estou separando a palavra para explicar para você. Justaposto, junto, uma coisa bem acondicionada, bem posicionada. Vamos pensar assim, ó, você tem duas coisinhas quadradinhas aqui, ó. O justaposto, um encosta com o outro. Se não fosse justaposto, um às vezes ficaria assim, ó. É o que vai acontecer aqui embaixo, aqui, ó, nas extrusivas. Então, as intrusivas, os cristais são bem próximos um do outro, bem encostadinho, né? Porque eles cristalizaram devagarinho, deu tempo de ocupar todo o espaço, né? Não tem buraco, vamos dizer assim, de uma forma bem simples para a gente poder entender. Já as extrusivas, o resfriamento ocorre fora da crosta e ele é muito rápido, né? Porque está em contato com o ar, é bem mais frio. Aí os cristais ficam mais espalhados, costumam ser menores os cristais, não é? Vamos ver isso aqui. Esquece das letras aí, vamos ficar com a figura. Onde ocorrem as intrusivas e as extrusivas? Vamos ver? As extrusivas acontecem aqui, ó. Tem que ter vulcão, tem que ter derramamento de lava, né? De lava. A lava caiu aqui e vai solidificar aqui, ó. Vai formar, né, o basalto, pedra pómez. Pedra pómez, você conhece ela aqui popularmente como a pedra cheira peido. Você conhece, né? Claro que você conhece. E aí depois, as intrusivas elas vão acontecer nesses bolsões, nessas fissuras, onde o magma vazou por dentro da crosta e não chegou lá fora. Olha aqui, ó, aqui teria um grande bolsão aqui, ó. Aqui formaria um granito grandão, ó, provavelmente. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Fácil. Isso é fácil. Então, beleza. Aí aqui tem uns exemplos das rochas magmáticas. O granito, que é intrusivo. O basalto, que é extrusivo. O gabbro, ele é extrusivo, tá ok?
Obsidiana também é extrusivo, que ela, inclusive, chama vidro vulcânico. O pegmatito de turmalina granito. Olha, granito. Textura fanerítica. Tá difícil de ler aqui, professor. Grossa. A muito grossa. Se é granito, também é intrusivo. O basalto também é extrusivo. Tá ok? O basalto, geralmente, ele vai dar origem à terra que nós conhecemos como terra basáltica, a terra roxa. E aqui no Brasil nós temos muita terra roxa. E a gente há de lembrar, se você nunca ouviu falar, vai ouvir agora, que nós temos vários vulcões extintos ou dormentes aqui no Brasil. Uma grande cordilheira de vulcões existia desde o Mato Grosso, mais ou menos, Goiás, Tocantins, até lá no Paraná. E aí, com a extinção desses vulcões, o que antigamente era montanha passou a ser serra. São as nossas serras, a Serra Geral. E aí tem muita terra basáltica nessas regiões. Terra boa para agricultura. Beleza? Então vamos lá, seguindo. Depois nós vamos ver como que esse basalto se transforma em terra, em solo. Mas essas são aulas próximas, tá bom? Então nós já vimos a solidificação. E agora nós vamos ver o primeiro processo que foi afetando as rochas ígneas. Qual que você acha que foi? Provavelmente foi o metamorfismo, tá? Mas nós vamos trabalhar o intemperismo. Por que o intemperismo? Porque ele é a letra A, né? O intemperismo. O que é intemperismo? Vamos ver. É um conjunto de fatores que quebram as rochas. Esses fatores podem ser físicos, como a temperatura, né? O sol quente, as geleiras, choques. Como assim choque, professor? Eletricidade? Não. Impacto, né? O que pode causar impacto numa rocha, gente? Pensa um pouquinho aí. Pensou? O que você achou? Rios, vento, chuva. Tudo isso são choques que vão acontecendo, né? Choques físicos, né? É físico. Aí temos químicos, os químicos, que pode ser causado principalmente pelo oxigênio e pela água, né? Aí eles transformam a composição química daquela rocha, tá ok? Então é químico, porque eles vão interagir com os cristais, com os minerais e vão transformando eles. Ou podem ser biológicos, que pode ser causado pelas raízes das plantas, quando chega na rocha lá, que vai quebrar a rocha, micro-organismos que depositam substâncias, os animais, urina, fezes, várias coisas desse tipo podem afetar as rochas. Mas no fim das contas, o biológico é um conjunto de físico e químico, né? Porque a raiz ela bateu, ela libera substância lá, então é físico e químico, tá ok? E aí, nesse processo, se formam pequenos fragmentos de rocha, chamados sedimento. Questão de prova. O que é um sedimento? Fragmento de rocha. Podem ser formados de partes minerais de animais, né? Lá na aula foi falado sobre isso aqui, ó. O calcário. O calcário é um fragmento, né? Um sedimento que é originado de conchas de animais, ossos de animais. Beleza? E aí, eles vão formar esses sedimentos. Quais são os exemplos de sedimentos? Areia, argila, silt, calcário. Tem outros também, mas vamos ficar com esses principais, que são os que a gente mais usa, geralmente, para poder trabalhar dentro da ciência no 6º ano. Tá ok? E aí, lembrando aqui ó, que o calcário é feito de partes minerais de animais. Pode ser conchas de ostras, pode ser ossos antigos que estavam lá, foram decompostos e transformaram em calcário. Casca de ovo, todos esses materiais. Beleza? Então vamos lá. Aqui está um exemplo de uma situação de intemperismo. Ó. Olha essa rocha bem que ela está quebrada. Ó. Choveu, o vento bate, a planta cresceu. Eu coloquei todos os 3 tipos de intemperismo num só. Olha bem que essa aqui, ó, provavelmente ela era emendada aqui, ó. Olha aqui o formatinho dessa aqui, ó, encaixa certinho aqui, ó, provavelmente. Ela partiu e desceu para lá. Então, esse é o intemperismo. Nesse caso aqui, o intemperismo está formando sedimento para formar o quê? Solo.
Depois nós vamos retomar isso aqui. Mas é um tipo de intemperismo, tá ok? Então nós vimos a solidificação e o intemperismo. O intemperismo formou sedimentos. O que pode acontecer com sedimentos? Letra D. Vamos lá? Cimentação e litificação. Vamos pensar um pouquinho aqui. Esses sedimentos se acumulam em vales ou regiões mais baixas, que lá naquela primeira figura nós vimos lá que tem um transporte. Quem faz esse transporte de sedimentos? De areia, argila? Água, vento, né? Choveu, leva, o rio leva, o vento arrasta. Ocorre sobreposição de camadas. Então pensa lá, tem um vale, aí começa a acumular. Acumulou nesse ano, depois acumula do outro ano, depois acumula do outro ano. É assim que acontece, ó. Sobreposição de camadas. Ocorre a união das partículas, cimentação. Elas começam a ficar mais sólidas. Cimento, só lembrar de cimento, né? Cimentação, começa a unir. Mas está unido ainda já? Já está solidificada aquela coisa toda? Não. É igualzinho quando você deixa uma areia parada há muito tempo. Já viu que as partículas da areia começam a ficar dura? Aí você, para poder utilizar a areia para construção, outras coisas, você tem que quebrar a areia de novo. E aí, posteriormente, são fundidas umas às outras por modificações a ponto de parecer uma coisa só. É a litificação. Nós vamos ver daqui a pouquinho a figura aqui. Formando uma rocha sedimentar. Como são formadas camadas diferentes a cada tempo, essas rochas também apresentam essas camadas. Por isso também são chamadas de estratificadas, por formarem estratos ou camadas. Gente, me perdoe, tinha que ter um parêntese aqui, né? Tinha que ter um parêntese aqui, eu coloquei o parêntese para fechar aqui, ou então você cancela esse parêntese aqui, beleza? Cancela, porque está com vírgula mesmo separando, então a gente deixa assim um parêntese. Então, esse é o processo, tá ok? Vamos ver a figura aqui, ó. Então, olha lá, acumulou camadas, aí tinha água, né? E aí acontece essa cimentação, a partícula ela se torna uma coisa um pouco maior. E aí depois, à medida que vai tirando a água e elas vão se aproximando, aí ocorre essa cristalização entre as partículas aqui, que nós chamamos de litificação. Que lá no primeiro slide, que nós vimos aqui, ó, vou voltar aqui de propósito. Aqui, ó, nós temos outro nome para ela, diagênese. É a mesma coisa. Tá ok? Então, tanto litificação quanto diagênese é essa união das partículas que formam uma rocha a partir de sedimentos. Beleza? Então, vamos para o próximo. O professor tem inglês, vai. Paciência, gente. A gente também lê inglês, tá bom? E aí tem uma perguntinha aqui, ó. Observação. Quais as condições de temperatura em que ocorre a litificação? Porque ocorre redução na quantidade de água. Então, qual a temperatura você acha que vai estar aqui para diminuir a quantidade de água, para a água ir embora? 100 graus. Nós falamos sobre isso na última aula, quando eu falei sobre a panela de pressão. Vai estar em torno de 100 graus Celsius, que a água evapora. Beleza? Então vamos lá, olha aí, ó. Olha as camadas. Viu as camadas? Ó, tem uma camada aqui, tem uma camada aqui, tem uma camada aqui, tem outra aqui. Olha aqui, ó, tem uma rosadinha aqui, ó, bonitinha. Tem uma roxinha aqui no meio. Você está conseguindo ver daí? Aqui também tem uma roxinha, tem outra mais branquinha aqui. Perceberam a diferença? Viram aqui, ó, que tem uma bem rosada e uma laranjada aqui, ó. São as camadas, são os estratos. Aí ela é chamada de estratificada por causa disso, que ela forma essas camadinhas. Beleza? Bonito, né? Bonito demais. E aí vamos ver os tipos de rochas sedimentares. Tem o argilito, o calcário conquífero, carvão mineral, também é de origem animal, ó. Esse aqui também é de origem animal. E vegetal, principalmente, né? São as antigas florestas que foram cobertas. Conglomerado, olha, conglomerado. Olha aqui, ó, os pedaços assim que tá tudo cimentado, são pedaços maiores, né? O arenito, que é esse tipo aqui, ó. Aqui tem arenito e argilito. O calcário, não é? Que a gente conhece, calcário, tem a areia, que eles colocaram aqui como rocha sedimentar, mas é um sedimento, tá? E a lite.
dessas rochas aqui formam várias metamórficas que nós utilizamos para construção, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver os exemplos, beleza? Posso ir para a próxima? Pode, professor. E aí nós vimos então a solidificação, o intemperismo e a cimentação e litificação. Agora vamos falar sobre o metamorfismo. Então o metamorfismo ele acontece aqui e aqui. Olha lá, ele transforma quais tipos de rocha? Ígnea e sedimentar em metamórfica. Então nós já vimos as ígneas, que são formadas pela solidificação do magma. Nós vimos a sedimentar, que é formada por pedaços de outras rochas. E agora nós vamos ver a metamórfica, que é originada pela transformação de outras rochas. Metamorfose. Beleza? Então, o metamorfismo é um processo de transformação das rochas causado pela ação de pressão e calor. Pode ocorrer principalmente em rochas mais internas na crosta. Por quê? Porque tem que ter pressão e calor, onde elas serão pressionadas por outras rochas e ou magma. Aí, sob a ação dessa pressão e do calor, aí presente, né, tinha que ter uma vírgula aqui, né, aí presente, seus minerais se rearranjam e formam outra estrutura, dando origem a outro tipo de rochas, as metamórficas. Então, vamos ver aqui. Onde você acha que pode acontecer a formação de rochas metamórficas aqui? É aquela mesma figura lá das magmáticas. Se está vazando magma, olha lá, ó, eu coloquei aqui, ó. Aqui pode formar, ó. Aqui pode formar. Aqui pode formar, porque olha aqui, ó, dentro do vulcão aqui, ó, essas rochas aqui, ó, vão ser todas transformadas, elas estão em contato, não é? E aqui também pode formar, porque está sob pressão. Não precisa estar em contato direto com o magma. Eu coloquei aqui para poder destacar isso, que elas estão sob pressão. E aí a gente viu toda essa ideia. E aí, para terminar, nós temos a possibilidade da fusão. Aquelas rochas que estavam aqui, aqui e aqui, ó, elas vão derreter, né, de novo. Elas vão ser colocadas na temperatura quente e vai voltar a ser magma. Tá bom? E aí, nós temos uma coisa importante dentro das rochas metamórficas. Antes, só lembrando, fusão é a mudança de estado sólido para o líquido. Os dois processos aqui são irmãos. Como eu disse na última aula, eu gosto de trabalhar isso depois que eu já trabalhei as mudanças de estado físico. Mas vamos seguindo, é vida que segue. Então, o processo que acontece nas metamórficas, porque elas não foram formadas lá dentro, como é que a gente as encontra aqui na superfície? Chama-se soerguimento. Após serem modificadas, essas rochas metamórficas podem sofrer um processo chamado de soerguimento, causado também pela pressão interna da crosta ou modificações internas. Mas podem se tornar mais superficiais também pelo desgaste das outras rochas mais superficiais. O soerguimento atua também na transformação dessas rochas. Uma rocha que foi assim, que é lindo da gente ver, que sofreu soerguimento aqui no Brasil, é a chamada rocha do Corcovado, lá no Rio de Janeiro. Pão de Açúcar. Pesquisa lá depois, você vai ver. Se você nunca viu, você vai ver. E aí nós temos aqui a rocha metamórfica. Olha aqui, ó. O granito pode originar o gneiss, que é justamente essa rocha que forma lá no Rio de Janeiro, lá. Pode formar também a granitina, que é outro tipo de rocha metamórfica. O argilito se forma xisto. O arenito se forma quartzito. O calcário forma o mármore. Olha aqui, ó, o mármore, ó, usado em construções. O arenito, pedra de São Tomé. O argilito também formam rochas que são utilizadas nessas forragens. A de São Tomé, que talvez você não conhece, é aquelas que usam muito em torno de piscina, sabe? Que parece que é de barro, mas não é. Você já deve ter visto ela. Se você não viu, procura saber, pesquisa aí depois. Aí tem outros exemplos aqui, ó. A anfibolita, a eclogita, a quartzita,
Aqui é mármore, tá bom? Aí tem um tipo de mármore, né? Mármon. E corneana. Olha que bonita essa aqui, ó. Essa aqui é feita de qual tipo de rocha? É fácil, né? Olha, tem camadas. Então ela é da sedimentar. Ela foi originada de alguma sedimentar. Tá bom? Então, beleza, professor. Então nós vimos as rochas, vimos os tipos, vimos os exemplos, vimos os processos com calma. E agora vamos para as atividades, que vai ser pai-pum. Como são classificadas as rochas originadas a partir da transformação de outras rochas? Devido à ação do calor e da pressão nas camadas mais profundas da litosfera. Só um nome, né, gente? Metamórficas. Metamórficas. Eu sei que muita gente tem dificuldade em falar esse nome. Metamórficas. Beleza? Atividade 2. Como são chamadas as rochas constituídas pelo acúmulo de partículas vindas de outras rochas? Ó, partículas vindas de outras rochas. Quais são? Né? E que sofrem intemperismo. Quais são? As sedimentares. Beleza? Fácil demais, né? Lembrando, você não pegou a resposta, dá a pausa e depois continua o vídeo. Não estou esperando, não. Atividade 3. Os fósseis são restos ou indícios de seres vivos que viveram em outras épocas e que foram preservados de maneira natural ao longo de milhões ou até bilhões de anos. Então, vamos lá. Fósseis são restos ou indícios de seres vivos. Beleza? Beleza. Então, eles foram preservados. A descoberta e coleta de um fóssil é muito importante para o estudo de um período da história do nosso planeta. Em que tipo de rocha geralmente são encontradas a maior parte dos fósseis? É fácil, né, gente? Qual rocha que é feita de pedaço, que pode acondicionar outra coisa, que inclusive algumas são formadas até desses restos, mas uma parte desses restos às vezes mineralizou e não se decompôs, tá? Qual que é a rocha? As rochas sedimentares. Tranquilo? Atividade 4. Que nome recebe as substâncias naturais que compõem o magma? Eles quiseram que fossem os minerais, tá ok? Porque eles que vão formar as rochas, são os minerais que estão diluídos lá no meio do magma, né? Porque o magma vai originar esses minerais. Mas a substância principal do magma chama-se silicato de magnésio, que é uma mistura de silício e magnésio, tá ok? A gente viu isso na última aula, o manto, né? Silício e magnésio. Vamos lá? A estátua do Cristo Redentor, localizada no topo do Morro do Corcovado, Rio de Janeiro, foi construída sobre uma estrutura de concreto armado e revestido de pedra-sabão. Aqui em Minas Gerais tem muita essa pedra-sabão, tá? Pro lado de Ouro Preto, Mariana. Eles fazem muita escultura disso, muita obra de arte disso. Essa rocha foi escolhida por ser de fácil manipulação e ter resistência aos agentes naturais, já que foi resultante da modificação de outras rochas submetidas a altas temperaturas. Ó, modificação, transformação, temperaturas e pressão elevadas. Com certeza podemos dizer que a pedra-sabão é um exemplo de que tipo de rocha? Qual rocha que é modificada, que é da transformação, da metamorfose? Rochas metamórficas. Então, a pedra-sabão é metamórfica, tá bom? Fácil. Aí vamos para as atividades deixadas lá na aula pela professora do Se Liga na Educação. Essa questão aí, vamos lá. Sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. Na aula lá ela finge surpresa. Eu continuo falando. O negócio está em negrito, gente. Eu estou me sentindo no desenho da Dora Aventureira, né? Mas vamos lá. As rochas sedimentares formam-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais na crosta terrestre, que é o magma. Sedimentar? Não, errado. As rochas metamórficas formam-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão no interior da Terra. Certo, né, gente? Já estava em negrito, mas vamos lá. Vamos lendo. As rochas magmáticas formam-se a partir da compactação de sedimentos de outras rochas magmáticas. Viaja não, Zé.
O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Errado, né? São rochas sedimentares. Que também a letra C seria sedimentar, né? Para ficar certa a frase. Então, a letra B. Vamos para a próxima. Praticando. Continua em negrito, mas vamos fingir que a gente não sabe, igual no Dora Aventureira. Observando a imagem, podemos concluir que o tipo de rocha que irá originar após o resfriamento do magma é rocha ígnea. Qual o outro nome de rocha ígnea? Magmática. Beleza? Fácil. Facílimo. Por que chama ígneo, professor? Porque o deus do fogo, lá no Egito, era Ígnis, né? A deusa do fogo. E aí essas rochas, elas se formam de quê? Do fogo. E aí era dado esse nome. E esse adjetivo ígneo é referente a tudo que seja incandescente, tudo que seja originado do fogo também. Tá bom? Então, o cabelo que tem cabelo vermelho, você pode dizer que tem um cabelo ígneo. Sim, sim. Só não pode transformar isso em bullying, mas é um adjetivo. Um cabelo ígneo, porque lembra fogo, tá bom? Praticando ainda, letra 3. Número 3, né, professor? Viaja não. Mania de sala de aula. Eu vivo falando com vocês ao contrário, né? Letra e número. Mas vamos lá, número 3. Estudantes se preparando para a prova de ciências organizaram a seguinte tabela. Olha a tabela aí, ó. Rochas magmáticas. Ele colocou basalto, pedra pómez, que eu falei que é a pedra cheira peido, o granito. Rochas sedimentares, arenito, argilito e calcário. Beleza. Metamórfos, gneiss, ardose. Ardose é feita, né, ela é originada do argilito. E o mármore, que é originado do calcário, por incrível que pareça. O gneiss é do granito. Vamos lá. Sobre a tabela, podemos afirmar que existe um erro nos exemplos de rocha sedimentar. Existe? Não. Pedra pómez não é rocha magmática. Errado. Ardósia e mármore são rochas magmáticas. Errado. A tabela está correta. Olha que beleza. Então não tinha erro. Não tinha erro, né? Estava tudo certinho. Certinho. Então a gente fica por aqui. Continue fazendo as atividades. Você que ainda não fez da semana 2, semana 1, corre, faz lá, manda para nós a foto. Nós estamos esperando, porque isso já vai adiantar a sua vida e a nossa vida, tá bom? Qualquer coisa pode chamar no privado, estamos juntos. Lembrando que a partir dessa semana o chat do aplicativo está disponível, do aplicativo Conexão Escola. Também funciona na internet, funciona no site, tá ok? Tem um site dele lá. E aí nós vamos abrir esse chat todos os dias de manhã para você tirar dúvidas. Participa lá, interage, pergunta, mas também não precisa ir para lá não, né? Pode mandar as dúvidas pelo WhatsApp mesmo, que é mais fácil para nós e para vocês. Até a vista, espero que em breve estejamos juntos.